Nesse vídeo eu vou falar do que são condições ambientais e também recursos e por que e como isso afeta a distribuição da biodiversidade no planeta. Uma parte muito importante da ecologia e da biologia da conservação é entender aonde está a biodiversidade. Então, onde a gente tem maior diversidade de organismos e por quê, né? O que determina a distribuição desses organismos no mundo. Esse mapa aqui mostra a distribuição do número de espécies de plantas terrestres, plantas vasculares terrestres, no mundo. Cores mais quentes, então mais perto do vermelho, rosa e roxo, indica maior número de espécies por uma determinada área, enquanto que cores mais pálidas, esse bege e amarelo, indicam menores números de espécies em uma determinada área. A gente vê que existe uma concentração muito grande de áreas com maior diversidade de plantas nos trópicos, né, perto dos trópicos, entre os dois trópicos de Câncer e de Capricórnio, uma menor diversidade em áreas mais frias, áreas temperadas, mas especialmente as áreas polares. E existem dentro dos trópicos algumas variações que a gente não explica apenas pelo clima, né? A gente pode entender que essa região aqui da Indonésia, do Sudeste Asiático, tem um clima muito parecido com quem está mais ou menos na sua mesma latitude, mas a gente vê que a concentração de espécies é muito maior aqui no Sudeste Asiático e também aqui na região andina. Então, são outros fatores que não apenas o clima que explicam essa variação nesses locais onde o clima é semelhante. Os conceitos importantes para a gente entender a distribuição da biodiversidade no mundo é justamente o que são condições e o que são recursos. Então, condições são condições ambientais, são fatores abióticos que se apresentam em determinadas regiões e isso vai determinar que tipo de organismo consegue viver nessas condições. Então, temperatura, umidade relativa do ar, pH do solo ou da água, salinidade tanto do solo quanto da água, concentração de alguns nutrientes, concentração de algum poluente. Então, por exemplo, uma área que tem muito mercúrio, fica impossível de determinados peixes sobreviverem. Algumas espécies são mais resistentes, outras são menos resistentes, por exemplo. As condições, elas não são muito afetadas pela presença ou não dos organismos nesses locais, certo? Então, o fato de estar 5 graus e existirem 20 ou 30 organismos naquele local, em geral não muda a temperatura do ar, especialmente em lugares abertos, etc. Já os recursos são coisas que são utilizadas pelos organismos. Então, a disponibilidade desses recursos vai diminuir à medida que um organismo utiliza. Então, quando eu bebo 500 ml de água que tem num litro de água, ficam menos 500 ml disponíveis para qualquer outra pessoa que vá beber dessa mesma garrafa. E essa mesma situação se repete na natureza. Então, os recursos são algo pelo qual os organismos competem entre si. Então, radiação solar para as plantas é um recurso importantíssimo. Determinados comprimentos de ondas são mais ou menos favoráveis para a fotossíntese. Então, à medida que a gente vai entrando em locais mais sombreados, algumas plantas não conseguem sobreviver. Os nutrientes disponíveis no solo, mesma coisa, tem uma determinada quantidade de nitrogênio no solo, à medida que uma planta captura esse nitrogênio, ele não está mais tão disponível para as outras plantas. Água, comida, como de uma forma geral, né, então presas ou alimento de diferentes formas, dependendo do organismo que a gente está falando. E espaço, né, então espaço para fazer ninho, espaço para existir enquanto organismo séssil, né, então para colocar suas raízes para as plantas, etc. Então, a característica, o conceito de condições e recursos são bem importantes para a gente pensar aonde está a biodiversidade e como que os organismos se distribuem no globo terrestre. Então, para se buscar entender o que influencia esses padrões de biodiversidade, a gente pode pensar em alguns fatores. O primeiro deles é a quantidade de recursos, né? O que está disponível para que os organismos cresçam, se reproduzam e se mantenham naqueles locais. Então, alguns recursos como luz, água, temperatura e nutrientes são essenciais para as plantas e a gente tem maior quantidade de luz
e a temperaturas mais altas perto dos trópicos. Muitas vezes a gente tem disponibilidade de água e nutrientes também nesses ambientes. Heterogeneidade espacial também é um fator muito importante que leva a variações no ambiente que vão levar a possíveis variações no tipo de organismo que ocupam esse ambiente. Então, muitas vezes a gente tem, em áreas temperadas, por exemplo, a gente tem florestas enormes que são dominadas por 4 ou 5 tipos de planta, enquanto que a gente vai para as florestas tropicais e a gente tem, às vezes, centenas de plantas, de tipos de plantas, de espécies, né, no mesmo hectare. Então, por quê? Porque a heterogeneidade espacial é muito alta e isso permite que diferentes tipos de plantas sobrevivam nesses mesmos ambientes. É uma coisa que a gente vai chamar de nicho e vai explicar mais para frente. Essa heterogeneidade espacial, ela pode ter a ver com a topografia, então áreas de relevo mais acidentado tendem a ser mais heterogêneas e, portanto, ter lugares para espécies diferentes. Geologia, então, da onde que veio aquele solo onde aquelas plantas e aqueles outros organismos estão vivendo? Quando você tem uma geologia mais diversa, você tem tipos de solos diferentes, eles vão ter disponibilidade de nutrientes diferentes, eles vão ter capacidade de retenção de águas diferentes, e isso vai levar à variação no tipo de plantas que pode ocorrer nesses ambientes. E os microhábitats, então, são as pequenas variações no ambiente. Muitas vezes o tronco de uma árvore, por exemplo, pode ter uma heterogeneidade espacial enorme que vai levar à possibilidade de líquens e às vezes outras plantas de epífitas ou animais de viverem em diferentes lugares no tronco de uma mesma árvore. Então a gente pode ir para uma escala menor, uma escala espacial menor. Heterogeneidade climática, então locais que são mais ou menos variáveis. Então, existem locais no mundo em que no verão faz mais de 40 graus e no inverno faz menos 20 graus Celsius. Esses lugares são muito mais difíceis de sobreviver enquanto uma espécie, enquanto uma população, e, portanto, eles tendem a ter uma diversidade menor. Enquanto que lugares que têm uma heterogeneidade climática um pouco menor vão ser mais estáveis e proporcionar a sobrevivência de uma maior biodiversidade. Então, de novo, as áreas tropicais têm uma variação climática muito menor do que as áreas temperadas, e isso ajuda a aumentar o número de espécies capazes de reproduzir e sobreviver nesses locais. E interações biológicas. Muitas vezes, determinadas espécies conseguem ocorrer em alguns lugares porque os seus mutualistas estão ali, porque os seus polinizadores estão ali, ou porque não existem alguns predadores que poderiam, por exemplo, extinguir aquela população em alguns locais. Então, as interações biológicas também determinam aonde algumas espécies vão ocorrer. Os padrões de diversidade em ambientes aquáticos seguem esses mesmos princípios de onde há mais nutrientes, onde há menor variabilidade climática, eu vou ter maior diversidade. No entanto, geograficamente no mundo eles são muito diferentes. Então, quando a gente olha para esse mapa aqui e vê cores mais escuras, indicando maior diversidade de organismos aquáticos em áreas polares, por exemplo, isso aqui não tem a ver apenas com a temperatura, mas sim com a quantidade de nutrientes que está disponível. Então, isso aqui são zonas de insurgência nos oceanos, em que, na verdade, uma água mais fria vem pelo fundo do oceano e joga para a superfície os nutrientes que estavam lá embaixo, de forma que eu tenho uma maior quantidade de nutrientes disponível e isso gera possibilita uma maior biodiversidade naquele local. E a gente tem muitos ambientes tropicais com alta diversidade, e isso tem a ver também com a quantidade de nutrientes que sai das áreas terrestres para dentro dos rios e dos oceanos, né? Então aqui a gente tem uma alta diversidade em torno da foz do rio Amazonas, que tem a ver com a quantidade de nutrientes que vem da floresta amazônica por toda a bacia e chega também no oceano.